No final do governo Temer, e a gente já sabia até o que, né, com a eleição desse novo governo, o risco se corria à própria CTPP. Então, no final, na última reunião, acho que foi novembro de 2018, a CTPP se reúne e tira uma nota dizendo da importância da manutenção da CTPP. Né? E isso a gente entrega para o ministro em exercício, inclusive foi na publicação da NR 37, quando se publica a NR 37, com vigor agora a final agora de 2019, e quando esse governo toma posse, pelo menos no início, e aí era fato, a CTPP continua. Na primeira reunião da CTPP, e aí que a gente começa os nossos problemas, antes até dessa primeira reunião da CTPP, a gente teve o acidente de Brumadinho. A CTPP ela é convocada extraordinariamente para a gente alterar a NR 22, que tratava, né, de trabalho em mineração, em Minas. A CTPP se reúne no início do ano, alteramos a NR 22 para proteger os trabalhadores da mineração, visto que nenhuma norma ou nada se previa e que podia, tanto que aconteceu, de construção de áreas de vivência como refeitório, áreas administrativas, abaixo das barragens. Então, acho que é bom lembrar também que no início desse ano, a CTP é chamada, a gente altera a NR 22, nesse momento, o subsecretário de Inspeção do Trabalho, o Bruno, ele, à frente das negociações, ele pressiona, sim, principalmente, e até pelo fato que foi o maior acidente de trabalho da história desse país, os empresários a mudarem a sua postura em relação aos trabalhadores de mineração. Naquele momento, a CTPP fecha a discussão que seria proibido colocar abaixo das barragens qualquer área de vivência. E que isso já seria lógico, mas não estava escrito em nenhum lugar, e a gente coloca na NR 22, eu acho que isso foi já um grande avanço, um início de avanço. Só que nessa mesma reunião, né, ou na primeira reunião oficial da CTPP, o governo anuncia, né, o novo governo anuncia que ele irá adotar um novo, né, já não existia mais o Ministério do Trabalho, né, a gente também, nós não fizemos essa análise, né, o porquê que acaba o Ministério do Trabalho, já é um indício, dá uma menor importância ainda a um importante ministério, que era o Ministério do Trabalho, e aí que trata a questão da saúde e segurança dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho, não existindo mais, fica numa subsecretaria do Ministério da Economia. O Ministério da Economia trata de dinheiro, a gente sabe disso, né? É dinheiro, e aí é relevada realmente a um menor grau de importância essa questão da CTPP e da NR. Mas ela se mantém. Mas eles anunciam lá que iriam alterar a NR1, que era uma NR, a NR né, padrão, a básica, que delega toda sobre as outras NRs, e aí que eu acho que começa o grande embate. Junto com a mudança da NR1, eles propõem a alteração da NR12, e aí que eu vou comentar aqui com os meus companheiros, porque o senador Paim, quando a gente teve anos de dificuldades, principalmente depois do golpe da presidente Dilma, os empresários queriam acabar com a NR12. Né? Senador Paim chama uma audiência numa sexta-feira para uma segunda-feira de manhã aqui, para a gente vir aqui e salvar a NR12, salvar, porque foi convocado lá o senador Cássio Cunha Lima veio aqui presente. Diga de passagem, né? Que ele veio. Né? Ele veio e se comprometeu com nós trabalhadores que não iriam acabar a NR12, porque o que ele tinha escutado dos empregadores era diferente daquilo que a gente estava falando aqui. E ele cumpriu a palavra dele. Isso acho que é bom também ressaltar que ele cumpriu, e eles não acabaram com a NR12 devido a uma ação do senador Paim, das centrais sindicais que estiveram presentes aqui e do senador Cássio Cunha Lima, que veio aqui e acatou a nossa posição e não acabou com a NR12. Mas a NR12, na visão dos empresários, tinha alguns problemas. Né? Isso é fato também. Né? Ele falou, olha, mas tá bom, nós não acabamos, mas não precisamos ver como é que vai ficar. E a gente acabou alterando a NR12, e que tem algumas críticas, e que críticas é sempre bom a gente fazer e faz sim, mas a gente alterou a NR12, mas de um jeito que ficou bom para nós trabalhadores, que nós conseguimos manter ela, porque o pior dos mundos era não ficar sem nada,
né? Concordo E plenamente. os empregadores também colocaram os seus problemas e o governo, né, já no início do ano, também a gente fechou a NR12 de consenso. Acho que isso é importante também, a gente acho que tem que fazer a crítica, tem que brigar, tem que fazer, mas tem que buscar um entendimento que seja uma norma, né, praticável, factível e que proteja principalmente os trabalhadores. Acho que esse é o nosso grande desafio. Bom, eu acho que isso foi uma vitória, nós aprendemos, e acho que isso que está acontecendo aqui hoje, talvez seja o processo desse mudança, principalmente dessa velocidade que está posta essas mudanças das NRs. Se você permitir... depois o senhor vai me permitir que o senhor vai me dar um pouco mais de tempo, não tem problema. Eu vou te assegurar você que manda no tempo aí. Firmeza de convicção de nós tentarmos, eu quero que a Secretaria tome nota, é o encaminhamento já. Eu vou te dar 2 minutos a mais já, depois eu vou te dar mais 5, fica tranquilo. De nós tentarmos uma sessão temática, que é gravíssimo o que está acontecendo aqui, além dessa reunião, um debate no plenário como sessão temática, essa questão das NRs. Bom, e aí o governo... vai ver lá que eu vou dar 7 minutos agora. Aí o governo vem com uma proposta de alteração da NR1, entre outras, e aí que nós colocamos a todo momento que, olha, se vai mudar, né, a gente vai discutir, vamos sentar sim, mas eles vieram com a linha, né, que já foi colocado aqui, né, da desburocratização, da simplificação e da harmonização das normas regulamentadoras. E nós colocamos o seguinte, a gente topa fazer isso desde que se mantenha os princípios da garantia da saúde e segurança dos trabalhadores. E foi nesse espírito que as centrais sindicais entraram no debate das NRs. A NR1, acho que foi um exemplo disso. A gente conseguiu, tem alguns companheiros que fazem algumas críticas, mas está lá escrito na NR1. A gente conseguiu, mesmo nessa conjuntura e com a bravura dos nossos dirigentes sindicais competentes, ainda garantir o direito de recusa na NR1, está lá escrito, não só para a NR1, mas para todas, o direito de recusa. Garantimos o direito da permanência numa fiscalização do Ministério, qualquer que seja, ou de saúde, ou da economia, que o dirigente sindical acompanhe, né, porque a gente sabe como é que é isso, eles não gostam de dirigente sindical, o dirigente sindical tem que acompanhar as fiscalizações, então está garantido também que o dirigente sindical vai acompanhar as discussões, né, as inspeções, entre outras coisas. Eles colocaram lá alguns problemas que tinham na NR1, e que acho que isso foi novo, das pequenas e micros empresas, né, da burocratização de alguns documentos colocados, e aí acho que aí a gente entra no processo negocial, mas ao meu ver a gente conseguiu, numa conjuntura de extrema dificuldade, uma NR1 que atenda, né, os trabalhadores, que atenda principalmente a nossa classe, a classe dos trabalhadores. Bom, então a gente fechou a 12 e a 1 de consenso. E aí o governo realmente abriu o leque, né? Abriu o leque e veio para cima com um calendário extremamente ousado. Bom, já falei da NR1, da NR12, e aí nessa velocidade, acho que esse é o grande problema, senador. É a velocidade que está imposta nas mudanças das NRs. Nós, trabalhadores, depois da NR1 e da NR12, veio a NR24, que alguns companheiros já colocaram aqui, mas os nossos representantes que estiveram lá presentes, e aí eu vou citar aqui nominalmente até a companheira Tude, que foi presidente já da Contrax, ela colocou lá que foi uma norma fechada de consenso. E se fechou de consenso, a gente pode ter aqui algumas divergências, mas ela atendeu, pelo menos, alguns princípios básicos dos trabalhadores em relação a essa área de serviços. Precisamos até ver aí se tem alguma coisa que, olha, se o auditor fiscal não pode fiscalizar banheiro, ou não pode autuar, ou se tem alguma coisa, a gente precisa depurar. Mas a 24 a gente fechou de consenso. Diferente da NR3, que nós não fechamos por consenso, ela nunca tinha ido para a CTPP, era uma norma geralmente de embargos e fiscalização, que isso não passava na CTPP, geralmente é uma norma de governo, né? Mas mesmo assim a gente pautou o governo, não, traga aqui para discutir. Eles trouxeram na nossa discussão, mas não teve acordo. Não teve acordo, aí a gente fica mais tranquilo, e aí para criticar, a CUT soltou uma nota bem crítica em relação ao NR3, porque quando se muda
uma norma de fiscalização, o que acontece? Nós, trabalhadores, ficamos com receio. Assim, olha, agora vai flexibilizar, não vai atuar ninguém, não vai multar ninguém. E o outro lado pensa, pô, agora esses caras vão querer multar tudo, vão querer fechar a fábrica e tudo mais. A gente tirou até uma posição na última CTPP que a gente acompanhe como é que vai ser o andamento dessa nova NR3. Então, o governo vai apresentar na CTPP, olha, fiscalizamos X empresas, foram tais interdições, tantas... Porque o que acontecia também, né? Muitas interdições aconteciam e aí as empresas iam à justiça e com argumentos, né? Eu não vou dizer se eram frágeis ou não, mas na maioria das vezes se derrubam muitas interdições via judiciais. Pelo que o governo colocou agora, né, o que está posto, essas ações judiciais para que acabem, que desinterditem essas empresas, vão ficar mais difíceis agora, porque vai ter alguma coisa mais garantia. A gente precisa fiscalizar. Agora, acho que esse é o grande nosso papel, né, das centrais sindicais e, né, de todos, do governo também, principalmente, é de como é que vai ser essa nova NR3. Bom, o calendário, né, eu vou colocar aqui com muita tranquilidade. Não teve acordo na CTPP com esse calendário, nem da nossa parte e nem dos empregadores. Por isso que é importante a presença deles aqui, porque eles também deixaram claro que a velocidade e proposta de alterações não é saudável, não está saudável. Então, uma informação positiva. Isso nos ajuda. Agora, a gente sabe que quem está com a caneta, né, e é o governo, ele falou assim, olha, isso não tem acordo, nós vamos fazer nessa velocidade. E está fazendo. Nós da CUT temos representantes em todas as NRs que estão sendo alteradas. Eu, particularmente, eu estou na CTPP e só estou, né, porque é assim mesmo, na NR5 da CIPA, que é uma norma que eu vim do movimento sindical, quer dizer, eu vim do movimento sindical da CIPA, a grande maioria dos dirigentes sindicais comecei são a minha da vida CIPA, né? Como presidente da CIPA. Olha aí, tá vendo? Eleito pelo voto de gatilho, não aquela história que o vice outros tempos que a gente podia eleger o presidente da CIPA, né? Inclusive, está tendo uma reunião agora, lá na Fundacentro, da nossa bancada de trabalhadores, para discutir a NR5, a NR4, e aí é aquilo que eu já falei, para não ser repetitivo, realmente a velocidade ela está muito grande. Mas eu digo, e sim, com tranquilidade, que, tirando essa questão do tempo, os dirigentes sindicais hoje estão preparados, sim, para fazer esse debate. Eu acho que a gente também tem que enaltecer que né? Lógico que no governo sentam os auditores fiscais do trabalho, nas representações patronais, né, os advogados, os técnicos, especialistas, mas os nossos trabalhadores, o peão de chão de fábrica, os dirigentes sindicais, nós estamos preparados sim para enfrentar isso. Agora, nós temos que ter, talvez não, um pouco mais de tempo, e aí isso vai nos ajudar a ter uma interlocução maior com a nossa base, porque esse também é uma grande discussão. Nós tivemos no Congresso da CUT agora, tiramos várias resoluções, né? Uma delas foi em relação à própria interlocução, né? Reafirmando a importância do tripartismo, né? Dos nossos fóruns de negociação, mas também de como a gente também trabalhar isso no chão de fábrica, né? Para que os trabalhadores que estão ouvindo agora a gente aqui na TV Senado, né? Nossos dirigentes, nossos militantes, que essas alterações de NR cheguem na base. A gente sabe que é difícil isso, mas o peão sabe, né, que a CIPA é importante para ele, ele sabe na indústria petroquímica muito que a NR13 é importante, na indústria plástica que a NR12 é importante, né, as NRs temáticas todo mundo sabe da importância, né, disso. E aí, a importância de cada representação, por exemplo, assim, cada NR da construção civil, está lá um dirigente da construção civil, né, da saúde, está lá um dirigente da saúde, da mineração. Então, acho que isso é importante também da gente estar colocando dirigentes, né, de chão de fábrica ou de sindicatos de base nessas negociações que tragam para a gente não só quem está em cima aqui nas comissões nacionais, né, mas que sim os dirigentes de base. E aí eu coloco, né, não vai ter, eu estou lá na 5, e aí a gente sabe. A gente também não pode aqui ficar fazendo propaganda muito de notícia ruim. Eu sou dessa opinião. Eu não tenho dúvida, e até porque está lá, os patrões, eles querem sim acabar com a estabilidade do cipeiro, eles querem acabar com comunicação ao sindicato, eles querem colocar tudo. Mas isso está no processo de negociação. Eu tenho certeza que nós, trabalhadores, com a nossa força,
E eu também acredito, e aí eu não sei se é ingenuidade ou não, mas pelo menos na reunião que eu tive presente, o representante do governo fez uma defesa, sim, em relação à estabilidade do cipeiro e à comunicação ao sindicato. Então, não vamos ficar aqui divulgando notícia ruim ainda do que não aconteceu. Então, acho que a NR5 está em disputa, está em negociação, e eu não tenho dúvida que a gente vai garantir lá, sim, uma NR5, se não dizer melhor, pelo menos igual. E hoje, a gente sabe que na conjuntura, se você fechar alguma coisa hoje, mantendo os seus direitos, é um avanço. O que não dá para aceitar e não dá para admitir, e não vai ter a digital do movimento sindical, né, numa NR que vai ser alterada com a nossa chancela de retirada de direito. Isso eu fico muito tranquilo, não só eu pela CUT, mas dos outros representantes das centrais sindicais que estão lá na mesa, né, das 6 centrais sindicais, né, que estão nas minhas negociações, que não vai ter a nossa digital lá. E aí, senador, mais uma vez, acho que é fundamental... Agora você tem 1 minuto. Isso, agora então já vou para a minha conclusão. É fundamental mesmo, né, a ajuda não só do Senado aqui, mas também do Ministério Público do Trabalho também, a doutora, você não está presente, mas do Ministério Público nos ajudar em relação a talvez, né, tentar essa mudança, dessa discussão da mudança aí do calendário. Fiquei muito feliz aqui do companheiro Pigato, do Conselho Nacional de Saúde, que é uma entidade muito democrática, participativa. Eu, inclusive, agora estou indo para a CIST Nacional, minha confederação ganhou espaço. É uma instituição, acho que isso é importante, né? A instituição Conselho Nacional de Saúde. Eu estou indo agora para a CIST Nacional, estou indo representando a CNQ CUT na CIST Nacional, também na Comissão de Vigilância à Saúde, vou estar nessas 2 comissões, vou estar lá ajudando, vou estar ajudando não, vocês vão estar ajudando essas comissões, né? E o Conselho Nacional vai estar ajudando os trabalhadores a brigar aí pela manutenção das nossas NRs, mesmo nessa conjuntura de dificuldade, e a gente vai aí continuar a luta. E para concluir, mais uma vez, né? Assim como o senador colocou, nós estamos tentando salvar aí a nossa previdência e tudo mais. E aí, o papel dos dirigentes sindicais lá é tentar, sim, salvar as nossas normas regulamentadoras. E vou falar para vocês, até agora, a gente ainda, do que foi publicado e está colocado, aquilo que teve consenso, nós estamos salvando. Mas nós temos que estar muito, muito atento, e por isso a importância dessa convocação, dessa audiência, do que vem pela frente, né? Se a gente vai conseguir ou não, porque aí é verdade. Hoje, pela Constituição, pela norma, a negociação é tripartite, nós vamos discutir lá por consenso. Agora, se não tiver consenso, infelizmente, a caneta hoje está na mão, né, de um governo hoje que não é do nosso lado. Então, se a gente não conseguir fechar no consenso, na negociação, no convencimento, a gente sabe que a caneta pode pender para o outro lado e vai pender. Então, aí, a gente vai precisar muito da ajuda de todos, do Conselho Nacional de Saúde, do Senado, do Ministério Público e, principalmente, dos trabalhadores que, junto com, né, o seu sindicato, junto com as suas centrais sindicais, a gente vai conseguir aí, mesmo nesse momento de dificuldade, né, garantir, né, a saúde e vida dos trabalhadores para que não se tenha aquilo que o Gerson colocou e outros companheiros colocou, foto de trabalhadores mutilados, mortos, que aí é o final dos tempos mesmo. E nós lembramos, estamos no século XXI. Por isso a importância de chamar aqui nessa mesa os patrões, o governo, para ver se é isso que eles querem, né, ou se querem uma proteção maior. E com o nosso apoio, nossa ajuda, e nós vamos conseguir garantir e ter uma vida melhor para os nossos trabalhadores. Muito obrigado. A NR3 e a NR28 são normas procedimentais, que nunca participaram do debate tripartite por uma razão muito óbvia. Se trata do como o Estado, por meio do governo, vai organizar a execução da fiscalização. Não é comum você tratar com quem será fiscalizado como ele vai ser fiscalizado. É essa a razão óbvia de por que não era objeto desse debate. E a recente mudança também da NR28 tirou absolutamente a discussão no âmbito da execução técnica dos auditores fiscais do trabalho, as suas alterações, e elas foram realizadas de forma unilateral pelo governo. Eu me refiro à NR28, que traz aquilo que pode ser autuado. Nós tivemos, por hora, uma redução de 40% daquilo que pode ser autuado. No quesito aqui tratado, normas regulamentadoras,
Eu vejo com bastante preocupação representação de bancada de trabalhador, de alguma forma, avaliar como natural as divergências, o mecanismo adotado, porque não está certo. Está tudo fora do lugar, está tudo no lugar errado. Tá? As estruturas institucionais com o fim do Ministério do Trabalho foram implodidas com um objetivo claro, que é desamparar, que é tirar o Estado do cangote do trabalhador, que é como foi feito lá atrás com o fim do Ministério da Previdência, abrir caminho para a reforma da Previdência, e está tudo agora numa lógica fazendária dentro do Ministério da Economia, ou não? Essa é a lógica economicista, reducionista do papel garantidor de saúde, segurança e vida digna aos trabalhadores. Eu vou começar pelo que, quando eu acabei de falar, e o senador colocou, né? O orai e vigiai. Tudo que a gente está construindo, né, é nessa linha. E aí, Carlos, é muito tranquilo. A NR3 foi mesmo até uma solicitação da nossa bancada, dos trabalhadores, da discussão lá. Porque, passando por lá, mesmo que a gente fale, olha, como é que você vai discutir a fiscalização com quem vai ser fiscalizado? Ora, se for um debate, né, honesto, franco, eu acho que está valendo. Só que ali tem seus limites, e chegamos no limite. Quando a gente chegou para nós, até para saber o que é que eles vão publicar. Porque quando a gente teve acesso aos documentos, nós discutimos no Fórum das Centrais, passamos os documentos para fóruns que tiveram acesso, por exemplo, assim, lá no Rio Grande do Sul, com certeza vocês tiveram acesso, os auditores fiscais tiveram acesso de documentos, inclusive para fazerem críticas durante o processo de negociação. E chegou no momento que falou o seguinte, olha, não tem acordo. Então, isso quer dizer que não teve o aval da central sindical, das centrais em relação à NR13. E aí, com muita tranquilidade, só tem uma nota batendo sim. Se ela vai funcionar ou não, aí vocês, auditores, têm mais, né, propriedade para dizer, olha, isso, né, vai ser mais fácil derrubar. Agora, o que a gente conseguiu e consensuar é acompanhar. Como é que vai ser? Porque se realmente, daqui a 6 meses, a gente fizer uma avaliação que nenhuma mais empresa nesse país foi interditada porque continua mutilando, matando o trabalhador, aí nós vamos chegar com propriedade e falar assim, olha, essa nova NR3 não funciona e nós queremos uma outra ou queremos sei lá o quê. Porque se a gente não tiver isso, né, e for realmente escondido, nós estamos lenhados. Aí é fato. Então, não teve acordo com nós, né? Nós debatemos, aprofundamos, mas não teve acordo. Então, e quando não tem acordo, também a gente fica mais tranquilo para bater. É isso também, né? Então, tranquilo. Ao longo desse tempo, a gente fechou também que não aparece em nenhum lugar a NR20. A nova NR20, nós reformulamos a NR20, eu era o coordenador da Comissão dos Trabalhadores lá na NR20, que trata de líquidos inflamáveis e combustíveis. A gente tinha 2 polêmicas lá, eu vou tratar bem rápido isso. Uma era a questão que ao longo desses últimos tempos, que era do enquadramento de grandes terminais, e aí, majoritariamente, grandes terminais de petróleo e combustíveis, era com a Transpetro, que ainda é Transpetro, mas daqui a pouco não vai ser mais, porque estão vendendo tudo, né? Eles estão vendendo tudo, eles estão vendendo a mãe, né? Coloca a mãe à venda e vende e entrega, né? Esse é o processo. Então, essa era uma polêmica, e a outra polêmica era tanques em edificações, tanques de combustível em edificações. E lá nós topamos aumentar de 9 mil, né, de 9 mil litros, né, 9 metros cúbicos, para 10 mil, que era uma exigência, era um pedido do setor patronal, que não tinha tanque, não sei o que lá. Tal. Logo, durante até o processo, a NR20 ainda não foi publicada, durante o processo, o que aconteceu? Pegou fogo lá naquele hospital lá no Rio de Janeiro, onde morreram várias pessoas e tal. O que acontece? Ali não foi o aumento de 1.000, ali não estava se cumprindo nada, né, em relação à proteção a trabalhador, a norma 20, a NR20, estava totalmente sendo descumprida ali naquele hospital. Então não adianta, né, a gente elaborar a melhor norma do mundo possível se o empregador, se quem é que é para cumprir, não cumpre nada. Então, e aí a importância, sim, dos auditores fiscais do trabalho, que daí a gente coloca aqui, né, de ter auditores preparados, né, com certeza como são, a grande maioria, né, e fazendo esse enfrentamento a esse mundo do trabalho. E aí vou
vou colocar. Nós estamos no momento seguinte, está lá no presídio e jogaram a faca lá dentro, né? Joga aí você vai negociar com a faca na garganta. O pior momento para você negociar é realmente quando você está pressionado. Né? Como é que você vai negociar agora 15, 20 NRs num governo desse jeito e você sabe que a caneta é deles depois? Mas só que se a gente não tiver lá, eu não tenho dúvida, a NR1 era diferente, todas essas que foram publicadas, a 12 não tinha mais, não é que não tinha NR, eles iam acabar com tudo. Né? Acabar com tudo. Então, a gente está nesse grande dilema. Quando os companheiros falam assim, olha, cuidado aí, centrais sindicais, como é que vocês vão atuar? Né? E aí, a gente, na minha visão, da CUT, e junto com as outras centrais, a gente está tendo muito esse cuidado. Muito esse cuidado. Para concluir, né? O Gerson colocou assim, acabaram com as comissões temáticas. O Pigato estava aqui, as comissões temáticas do Conselho Nacional de Saúde não terminaram, porque ela está dentro da Constituição. Né? As comissões do ex-Ministério do Trabalho, né, não estavam na Constituição. Então, a mesma caneta que criou foi a mesma caneta que revogou. Essa é uma discussão, talvez, que nós temos que falar. Talvez temos que ter uma ação mais forte via comissões do Ministério da Saúde para discutir essas normas, as normas regulamentadoras. Eu acho que é lá que a gente vai avançar, talvez a gente vai ter um espaço maior para a gente avançar, de fazer valer a tudo mais. E aí, quando os companheiros colocam assim, olha, a CTPP, ela não é democrática. Ela não é democrática, ela é um espaço tripartite. Ela é um espaço lá de 3 visões. A gente aqui nós estamos aqui ao lado do senador, nós estamos aqui numa comissão do Senado. Dá para dizer que o Senado não é democrático? Que o nosso parlamento não é democrático? Mas olha o que está sendo aprovado. Isso nós não podemos fazer uma avaliação se lá é democrático ou não com aquelas deliberações que são tomadas naquele espaço. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Se a gente também não preservar nossos espaços democráticos, aonde nós vamos falar? Né? Só tem o Paim aqui, um senador, mas nós estamos falando. Se o senador Paim fala assim, não, esse espaço não é democrático, eu estou fora, aonde nós vamos falar? É a mesma coisa na CTPP. Se a gente não falar assim, preservar aqui é um espaço ainda, que a gente tem o direito de falar, de ter documentos, se a gente não preservar também esses espaços, né, é complicado. Aonde que a gente vai fazer? E aí, para concluir de vez, nós estamos realmente num momento complicado. O senador está colocando aqui, o companheiro Alexandre colocou. Estão acabando com a nossa Previdência, está acabando tudo. A gente tem uma resistência de rua, tem mobilizações, acho que esse é o nosso papel. Né? Agora, será que, em relação às NRs, né, é grande debate para a gente fazer, de levar esse debate, né, para as nossas bases. Né? Mas a gente precisa construir movimentos também na nossa base, no chão de fábrica. Eu falei isso para empregador. Vocês acabaram com as comissões, era no espaço onde a gente resolvia algumas coisas. Sabe onde vai parar isso? Vai parar isso agora na porta da fábrica, que o sindicato vai parar trabalhador lá, nós vamos causar prejuízo, porque vocês acabaram com as comissões, era um espaço onde que a gente tinha negociação. Acho que esse é o nosso grande desafio, é levar esse debate para a fábrica e começar a parar máquina, parar alguma coisa, porque daí talvez eles não escutem mais. E agradecer mais uma vez ao senador Paim, e vocês podem ter tranquilo, e não é só da CUT não, eu vejo isso lá das outras centrais sindicais. Direito a gente não vai negociar. Direito é garantia, direito não se negocia. Né? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, contem com a CUT, com as outras centrais sindicais na CTPP, nós não vamos negociar direito e contamos com os companheiros para estar aí ajudando a gente nesse processo difícil, e aí com o senador, com o Senado, da gente discutir aí talvez um jeito da gente, né, dosar isso e como é que a gente vai sair disso. Né? Acho que esse é o nosso grande desafio agora. Obrigado, senador. Foi Itamar Chances, representante da CUT na comissão tripartite paritária permanente.